Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula hoje vamos começar lá no livro de Almanaque de datas culturais, tá bom? Vamos fazer a correção lá da data comemorativa no mês de maio. Na página 17 falamos sobre o Dia do Automóvel. Como vocês sabem, nas ruas, das cidades brasileiras temos muitas placas, todas essas placas têm o seu significado, tá bom? Então aqui vocês deveriam recortar do lado, ler o significado de cada uma e colar elas no lugar adequado. Para que essas placas servem? Para justamente manter a ordem, senão vira uma bagunça, Já pensou se todos os carros transitarem ao mesmo tempo, na mesma direção ou em direção contrária uma da outra, não respeitar a faixa de pedestre, não respeitar as faixas de segurança, ia virar uma bagunça, não iria? Então é por isso que existem as placas, tá bom? Para justamente manter aí a ordem, tá? Então vamos lá, olha, a número 1 era: em um cruzamento, o motorista é obrigado a parar. Então é essa plaquinha aqui, ó, que tá escrito pare. Então quando vocês virem aí na rua, quando vocês estiverem aí no carro do papai e da mamãe, se tiver essa plaquinha pare, o carro ele é obrigado a parar, tá bom? A número 2 é aqui, olha. Em um cruzamento, o motorista deve dar preferência para a passagem de outro veículo. Então, é esse triângulo aqui, tá bom? Então, quer dizer que o carro ele precisa parar nesse ponto e ele dar a preferência para o outro veículo, tá? Número 3. O motorista pode seguir em frente ou virar à direita. É essa a placa. Número 4. Seguir em frente é proibido. Essa plaquinha aqui, tá bom? Então, todas as plaquinhas que tiverem essa tarja, essa faixa vermelha, ela quer dizer proibido, tá? 5. A via tem 2 sentidos. Essa plaquinha com as 2 setinhas, tá? Uma para cada posição, para cada direção. E a 6, o motorista só pode seguir no sentido indicado. Então, aqui temos a plaquinha e é nesse sentido que o carro pode ir, tá bom? Na página 18, aqui vocês tinham a brincadeira do desafio, Não sei se vocês fizeram, mas quem fez pode responder aqui essas perguntas. E aqui estava falando dos minutos importantes para a saúde. Como eu falei para vocês, o importante num desafio não é ganhar, mas é você participar, É você fazer parte desse desafio, e saber que ele é importante. Não importa o resultado, mas importa o quê? O aprendizado que esse desafio trouxe para você, tá bom? Agora vamos lá, pessoal, para o livro de caligrafia. Em caligrafia, quinto ano, temos aqui na página 14 falando sobre sufixo. Sufixo é aquela terminação, que dá sentido para a palavra, tá bom? No caso aqui ele está falando sobre o sufixo oide, tá? Então, o sufixo ele dá sentido, Ele dá uma outra aparência para a palavra, tá bom? Olha, escreva o significado das palavras a seguir. Asteroide, aparência de astro. Androide, ser que se assemelha ao homem. Geoide, semelhante à Terra. Com a reforma ortográfica na nova regra de acentuação das palavras, o sufixo oide não é acentuado. Existem outros sufixos também, tá bom? Por exemplo, para as palavras no diminutivo, temos o sufixo inha, inho, lembram? Eco, Lembra? Até vimos aquela palavrinha lá estranha, livreco, Que é o diminutivo de livro. Então, existem outros sufixos, tá bom? Escreva para cada imagem a seguir uma palavra com a terminação oide. Ovoide, humanoide, gelatinoide e globoide. Na página 15, vimos sobre os verbos, Então, o verbo que indica certeza, chamamos de indicativo. O verbo que indica incerteza, chamamos de subjuntivo. E o verbo que ele indica a ordem, Uma recomendação, chamamos de imperativo, tá bom? Então, aqui temos que relacionar cada coluna, até a função. A número 1 é dar ordem, conselho. É o que? Modo imperativo, tá?
Número 2, expressar um fato ou uma ação, modo indicativo. E aqui a número 3, expressar certeza em uma ação, então é o modo subjuntivo. Complete as frases com as formas verbais indicadas dos parênteses. Aqui temos ter no subjuntivo, tá? Então, se ele tivesse um robô como companhia, seus dias seriam mais divertidos. Letra B, ser no indicativo. No final do dia, o robô será desligado. Letra C, temos jogar no imperativo. Jogue você os papéis no lixo. E na letra D temos ensinar no subjuntivo. Se você me ensinasse essa dança, eu iria ao baile. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa correção de caligrafia. Agora vamos lá para português. Então, pessoal do quinto ano, na página 17 de português, temos uma correção, tá? Ainda falando sobre o jogo lá, o jogo da onça, né? Onde os jogadores são 14 peças, né? Uma é a onça, as outras peças são os cachorros, né? E o intuito é encurralar a onça. Então, ainda falando sobre o jogo, tá bom? Temos aqui a correção na página 17. Essa letra D é a continuação aqui da número 10. O jogador com os cachorros deve tentar deter a onça, que são aquelas palavrinhas que são substituídas por sinônimos, tá? Então, no lugar de deter, temos imobilizar. Marque certo ou errado e mostre que você entendeu as ações dos jogadores. Letra A. A onça não deve entrar na parte triangular. Tá certo. O jogador com o cachorro deve capturar 5 deles. Tá errado. O jogador com a onça deve capturar 5 cachorros. Sim, tá certo. O jogo somente termina quando a onça estiver encurralada na parte triangular. Errado. O jogador com a onça será vencedor quando imobilizar outro jogador no triângulo. Errado também. Aqui está pedindo para fazer com um colega, né? Realizar algumas rodadas do jogo, porém vocês poderiam ter feito com alguém aí da casa de vocês, tá bom? Então vamos lá, olha. Em seguida, anote. Uma vantagem de ser o jogador com a onça. Então, você tendo a onça, você pode capturar e pular as casas. Uma vantagem de ser o jogador com o cachorro. Você começa, né, entrando com mais peças. Agora, uma desvantagem de ser o jogador com o cachorro. Bom, só vencerá se você conseguir encurralar a onça. E uma desvantagem de ser o jogador com a onça. A onça é só uma peça, tá? Então, esses textos instrucionais, que nem está falando aqui, eles mostram o quê? As regras, né? Ele tem o objetivo de mostrar as instruções, aqui no caso do jogo, tá bom? Na página 18, falando sobre locução verbal, né? Que são aqueles dois verbos que ficam juntos. Um é o auxiliar e o outro é o verbo principal, tá? Então, isso é locução verbal. Releia o trecho e observe cada grupo de palavras em destaque. O jogador com a onça deve capturar 5 cachorros. O jogador com os cachorros deve encurralar a onça, deixando-a sem possibilidade de se mover no tabuleiro. Entre as palavras destacadas, quais expressam as principais ações do jogo? Capturar e encurralar. Leia essa frase. O jogador pode fazer mais de uma captura. Sublinhe a locução verbal. Pode fazer. Estão vendo que os dois verbos estão juntos? Reescreva o trecho trocando jogador por jogadores. Os jogadores podem fazer mais de uma captura. Na locução verbal, que verbos sofreram a flexão? O verbo auxiliar pode, tá? Perceberam que mudou? Concordância verbal. Então, é quando o verbo, ele concorda com o sujeito, né? Sujeito é a parte principal da frase, tá bom? Releia agora o outro trecho. Caso isso aconteça, ela será encurralada pelos cachorros. Sublinhe a locução verbal nessa frase. Será encurralada. Complete o quadro referente a essa locução verbal. Então, o verbo auxiliar é o será e o principal, o encurralada. Reescreva as frases a seguir, trocando o sujeito em destaque, conforme o que está indicado
entre parênteses. Então, aqui temos entre parênteses João e Maria. Então, vamos lá como é que fica essa frase. João e Maria devem participar do campeonato. Eu coloquei o reticências porque quer dizer que o pensamento foi interrompido, mas a frase continua, tá? Letra B. Nós estamos comemorando o fim do jogo. Vocês viram que o verbo auxiliar, ele muda, né? Então, ele muda aqui o verbo auxiliar, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá agora na nossa matéria de geografia. Em geografia, pessoal do quinto ano, vamos continuar falando, né, dos meios de transporte. Na aula anterior, nós falávamos sobre os trens e ferrovias, né, sobre algumas estações que já foram abandonadas, né, falamos que o nosso porto mais importante é o Porto de Santos. E agora vamos falar aqui que as rodovias, elas são muito utilizadas. Por quê? Por carros, por motos, por ônibus, tá bom? Então, rodovias, elas são muito utilizadas, tá? Elas servem para muitas coisas, né? Para fazer viagens, para fazer turismo, para transportar as pessoas, transportar produtos. Então, as rodovias são muito importantes, tá? Aqui nessa parte de baixo, né? De acordo com o mapa, que regiões do Brasil concentram a maior parte das rodovias. Então, vocês podem responder aqui nesse espaço mesmo, tá bom? Aqui ainda na página 6, falando sobre avião e aerovias. Então, o livro nos fala que o avião é o meio de transporte mais veloz, tá? Porém, ele é também um dos meios de transporte, né, mais leves e resistentes. Tá bom? Então, ele é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo, tá? Porque o primeiro vocês não acreditam, é o elevador. Exatamente. Aqui na página 7, vamos falar sobre transporte dutoviário. Então, o que é isso? Ao contrário, né, dos outros meios de transporte, esse transporte dutoviário, ele carrega exclusivamente, né, produtos químicos. Então, ele vai, olha aqui, pela terra, tá? Então, ele leva petróleo, ele leva gases, produtos químicos, óleos, tá bom? Então, ele é exclusivamente para isso. Aqui temos um mapa com os principais aeroportos. Temos uma pergunta aqui, perguntando se no mapa se tem aeroporto na região onde nós moramos. Nós moramos em São Paulo, ó, esse contorninho aqui, tá? O que vocês acham? Então, o vermelho escuro é o aeroporto da capital e o outro laranjinha são aeroportos regionais, tá? Então, o que vocês acham? Temos ou não temos aeroporto? Aí vocês respondam, tá bom? Então, quinto ano, aqui na página 8, estamos falando que devido à evolução desses meios de transporte, né, esse Boeing aqui que é chamado de 787, ele é fabricado, cada parte, né, que o compõe num país diferente. Então, aqui está mostrando, né, que cada parte dessa é fabricado nesse determinado país. Esse planisfério, que é esse mapa aberto, ele mostra onde se situam esses países, onde ele é construído, tá bom? Então, cada peça é feita num lugar diferente, tá? Porém, a maioria das peças é fabricada no continente americano, que é esse daqui, tá bom? Aqui na página 9 falamos sobre transportes e a integração cidade-campo. Então, o que é isso? Tem uma conexão entre a cidade e o campo. E essa conexão é feita através de rodovias, tá? Por quê? Porque essas rodovias que vão fazer aí o transporte, né, rodoviário aí dos alimentos, dos produtos que iremos comercializar, é muito mais fácil, muito mais prático que hajam, né, que tenham rodovias para justamente fazer essa ligação entre cidade e campo, tá bom? Então, além dessas rodovias servirem para passeio, para transporte de pessoas, para trajeto diário mesmo, ela também serve para transporte de mercadorias, tá bom? Então, é isso que esse texto nos fala, tá? Que esse transporte rodoviário, ele predomina principalmente, né, entre a área urbana e a área rural, tá? Nós moramos na área urbana, né? E
nos outros municípios, né? Por exemplo, aqui que é citado o município de Rondonópolis, que fica no Mato Grosso, num outro estado, mas é um local de muitas áreas rurais, por exemplo, é feita aí essa transição, tá bom? Na página 10, falando também sobre o mesmo assunto, né? Fala sobre os portos fluviais, que são o quê? Os dos rios, né? Que eles são essenciais para transportar aí produtos agrícolas. Então, tá falando que a região norte, ela tem esses portos aí fluviais, tá? Aqui fala sobre a Europa, né? Os rios que são utilizados para o transporte também de pessoas e de produtos, tá bom? Então, basicamente, o texto fala sobre isso, tá? Os meios de transporte que são importantes, né? As rodovias que são importantes para fazer também as interligações, tá bom? E aí, na página 11, vocês responderão aqui essa atividade, tá? Temos aqui um complemento, né, falando do Japão, né, que fala que existe uma grande preocupação com o deslocamento de pessoas da área rural ou da área urbana, né? Então, isso é muito importante para o país. Por isso, né, pensando nesse transporte aí, né, que é tão importante, eles fazem menção de que o transporte público tem um resultado muito melhor. Aqui no gráfico, por exemplo, mostra, né, que o transporte público ele tem até uma aceitação maior do que os outros tipos de transporte, tá bom? Por isso também é um país desenvolvido, né? Infelizmente, aqui nós não pensamos da mesma forma, mas Japão é um país desenvolvido, tá bom? E o transporte público lá, como vocês viram, é de resultado satisfatório. Então, vocês irão responder aqui a página 11, tá certo? Agora, vocês podem pegar lá o livro de caligrafia, tá bom? Então, em caligrafia, lá na página 16, vamos falar sobre estrangeirismo. Estrangeirismo são aquelas palavras estrangeiras, né? Mas elas foram incorporadas aqui no nosso português, na nossa língua portuguesa, né? Então, um termo chulo, né, que nós falamos é que elas foram aportuguesadas, tá? Então, assim, na escrita americana, inglesa, tem muito uso de letra H, K, Y, né, W, coisa que na nossa escrita, no nosso vocabulário aqui brasileiro, nós não usamos muito esse tipo de letra, tá? Porém, lá vocês vão sentir a diferença que tem muito de letra K, de letra Y. Então, aqui no quadro temos algumas palavras. Umas foram aportuguesadas e outras não, tá bom? Continuam sendo estrangeiras. Vocês irão copiar aqui no primeiro quadro as que foram aportuguesadas. Como dica eu dei, olha, são 11 palavras. E aqui no quadro abaixo vocês irão copiar as que não foram aportuguesadas, que são 11 também, tá? Então, são 11 em cima e 11 embaixo, tá bom? Não esqueçam de cumprir com o que tem que ser feito sobre as linhas em caligrafia, tá? Precisa escrever dentro da linha. Letra que vai até a linha de cima precisa encostar. Se vai até a linha de baixo, também precisa encostar, tá? Então, não esqueçam disso, ok? Então, para casa, vocês podem fazer a página 16, tá bom? Por hoje é só isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchauzinho!